Inclinamos nossas cabeças, ó Pai, e oramos a Ti em espírito e em verdade. Cremos que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, e conhece todos os motivos e propósitos, todos os acontecimentos desde antes da fundação do mundo. Nada tem apanhado o Senhor de surpresa, e é bom crer e ter um Deus como o nosso, o único, verdadeiro e existente, que permanece para sempre. Nós desejamos de coração dedicarmos esta reunião a Ti, Senhor. Amém. Orarmos desde já por todas as famílias aqui representadas. Sabemos que todos necessitamos do Senhor. Amém. Porquanto estamos vivendo numa dimensão que está arrasada, está no seu fim, mas isto fala de uma nova era, de novos tempos. Senhor, nós pedimos a Ti que Tu venhas perdoar os nossos pecados. Amém. E possamos ter a Tua palavra aqui nesta noite, sem nenhum embargo, sem nenhum empecilho. Tudo que ouvirmos seja verdade, embora venha ferir os nossos sentimentos, até mesmo os nossos princípios religiosos, mas contanto que seja verdade, porque isso só nos fará bem. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus criou o homem com capacidade de escolha e livre arbítrio. Por isso colocou diante dele o bem e o mal, a bênção e a maldição. Ele diz no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 a 28, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. O Senhor abençoe a palavra. Água da vida Jesus vos dá, livremente. Quem beber dela não morrerá, nunca, nunca, nunca. Ó pecadores sem exceção, vinde, vinde, vinde. Cristo hoje quer dar a salvação a todo aquele que a busca. O Espírito, a esposa dizem, vem, vem, bebe da água da vida. Responda quem hoje sede tem, a fonte que é Cristo eu vou. Esta água da vida corre sempre, sempre, sempre. Esta água da vida corre, hoje corre por ti e por mim.
Cristo prepara a mansão dos céus, livre, livremente, onde estareis com o vosso Deus, sempre, sempre, sempre. Lá não há morte, pecado ou dor, nunca, 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 pois as riquezas do seu amor Cristo promete aos que o seguem. O Espírito, a esposa dizem: vem, vem, bebe da água da vida. Responda quem hoje sede tem a fonte que é Cristo. Eu vou, esta água da vida corre sempre, sempre, sempre. Essa água da vida corre, hoje corre por ti e por mim. Hoje corre por ti e por mim. Creio que Deus vai nos ajudar a falarmos somente a verdade. Agora, nem sempre a verdade é agradável. E Jesus chegou a dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz, que as suas obras são más. E a verdade é como um espelho. Eu sempre me lembro daquela história, daquele conto de uma princesa que era muito feia, de uma aparência horrível. E seu pai, o rei, mandou fazer um espelho mágico para ela, para que ela se visse bonita. Então ela ficou muito feliz, porque ela só se via bonita. E ela queria se casar com um príncipe de um país vizinho. Mas o príncipe não gostava dela, ela era muito feia. O príncipe a via como ela era. E então o que fez ele? No dia do seu aniversário, ele mandou um espelho real para ela. Quando a carruagem chegou ali na porta do palácio, e foi anunciado que chegava um presente do príncipe fulano para a princesa, ela ficou muito alegre, muito feliz, e com suas moças correu e tomou o embrulho, o presente, e foi para a sua recâmara. Quando ela abriu, era um espelho verdadeiro, um espelho real, não era mágico. Ela viu, olhou no espelho, ela quebrou o espelho, irritada, triste, revoltada. E assim também é a igreja que quer casar-se com Jesus, mas ela é tão feia espiritualmente, por causa de suas doutrinas, que foram instituídos e constituídos lá no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, quebrando assim toda a doutrina apostólica, o batismo em nome de Jesus Cristo. Criaram 3 pessoas distintas e fizeram toda esta imagem. Mas ela quer Jesus, ela quer, como aquela princesa queria, aquele príncipe. E quando ele manda a mensagem, no caso, a mensagem é o espelho real, ela quebra o espelho, ela quebra a mensagem, ela pisa nela. Ela não gosta porque mostra o que ela é de fato. Assim a mulher, ela não gosta de ouvir a verdade. Paulo disse que chegaria dias em que os homens, as pessoas, as mulheres, amontoariam doutores para si, conforme suas próprias concupiscências. Isto quer dizer, porque tendo comichão nos ouvidos, não suportam a verdade, mas não querem ficar sem religião, não querem ficar sem a bênção, então querem uma coisa e outra ao mesmo tempo, e assim então amontoam doutores para si, e de forma que só assim poderia chegar à conclusão essa grande colcha de retalho que estão fabricando aí, que é o ecumenismo, cada um com sua cor, mas formando uma coxa de retalho. Nós lembramos que eles rasgaram os vestidos de Jesus, mas o manto de Jesus não foi rasgado.
ele permaneceu intacto. Eles rasgam o evangelho de toda maneira, mas o verdadeiro evangelho apostólico está intacto, ele é o mesmo, ele é o espelho real. Agora nós sempre nos encontramos com rugas e manchas, às vezes não gostamos nem sequer de olhar no espelho. E Paulo disse que, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso depois de dizer, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Agora, isso não é quebrando a perna, a cabeça. Deus açoita seus filhos através da palavra, da correção. Ele sempre corrigiu seus filhos através da palavra. Se a pessoa quebra a cabeça num acidente, quebra as pernas, às vezes continua no mesmo estado. Muitas vezes a pessoa está sadia e Deus vem e fala ao seu coração, aquilo lhe causa choro, arrependimento, lágrimas, vergonha. Então essa é a correção de Deus. Agora, nós não temos aqui um pensamento próprio, que a nossa igreja, o tabernáculo, é assim. Todos estamos perdidos, irremediavelmente perdidos. O único santo, o único verdadeiro é o Espírito Santo. Agora, se ele pode nos tomar e mostrar as verdades bíblicas, o melhor que nós fazemos é aceitá-las, é reconhecê-las e pedirmos graça para vivê-las. Uma das coisas que está sendo muito atordoada no fim das eras é o casamento. Porque isto foi a causa, foi o princípio, então seria também o desfecho final. E recai muito sobre a mulher, especificamente, porque a igualdade que está sendo pleiteado pelo mundo social é uma perversão bíblica. Isto é uma perversão da própria natureza, da Constituição. Eu tenho uns dados sobre milhões de receitas que foram dadas psicotrópicos. Durante um ano, 80% foi para mulheres, prescritas a mulheres. E uma das causas principais é que elas estão arcando com responsabilidade dos homens, uma sobrecarga. E, na verdade, é isso que está acontecendo, não é? As circunstâncias têm feito o homem dobrar-se muito. E, por causa da circunstância, então, aceita-se tudo, cria-se uma nova moral, e moderniza a sociedade, moderniza a igreja, abre as portas, escancara. Isto é que é a verdade. Mas Deus continua sendo Deus. A verdade continua sendo a verdade. O que é correto continua sendo correto. O que é errado continua sendo errado. O que é imundo, cada vez mais imundo. O que é santo. Não é certo? O que é puro. A pureza não tem jeito de se mesclar. O branco é branco, a luz é luz, o preto é preto. E assim por diante. A única cor original, por sinal, é o branco. E Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque caso contrário, ele não seria Deus. E que cristãos seríamos nós se não crêssemos dessa forma? Ele é imutável. E se um dia ele exigiu santidade, ele continua sempre exigindo santidade. E mais do que isso, ele proveu o meio da santidade, da santificação. Ele justifica, ele santifica e ele batiza com o Espírito Santo. A água fala de justificação como um parto normal. Se você vai ter um bebê, você vai ter um parto normal, ele será precedido por água. Depois vem o sangue, logo vem a vida. A água é justificação pela fé. O sangue é a santificação. E o Espírito, a vida, é o batismo do Espírito Santo. Agora, Deus proveu tudo isso. Ele proveu através da morte de Jesus Cristo a santificação.
Não é que nós somos santos pelos nossos méritos, não é? Nós não temos qualidade própria para isso. Mas a qualidade é dele. Nós somos santos e perfeitos por representação. Jesus nos representa junto ao Pai. E ele nos olha através do seu sangue, porque o vermelho olhado através do vermelho fica branco. Então, se você olha uma cor vermelha através do vermelho, aquele outro lado fica branco. É assim que Deus olha as nossas almas, quando nós cremos por revelação divina no sangue de Jesus Cristo. Então, o significado da morte de Jesus é este. Agora, Paulo disse, não é porque nós cremos e a salvação é de graça que nós vamos abusar disto e vivermos no pecado. Ora, se existe um Deus santo, puro, é porque existe um diabo imundo, pecaminoso. Se existe um céu, é porque existe um inferno. Se existe trevas, é porque existe luz. Se existe luz, é porque existe trevas. Que necessidade teríamos de luz se não houvesse trevas? Então, se há um positivo, é porque há um negativo. Isso não há lei que possa anular isto. Agora, o homem escolhe, de todos os modos. E ele pôs diante do homem a maldição e a bênção. É condicional. Agora, nesse momento, deve ser mais objetivado o casamento, porque é uma das etapas muito importantes da vida humana. É o nascimento, o crescimento, a adolescência, e logo se pensa num lar. Pensa ser pai, esposo, mãe, esposa. Ter um lar, isto é uma instituição divina. Isso foi instituído lá no Éden ainda, o casamento. E Deus tirou a mulher do homem como um subproduto do homem. Ele não criou o homem aqui e a mulher ali, e ele não tirou da cabeça do homem para ser a chefe, para mandar e fazer só o que ela quer. Mas também não tirou do solar dos pés de Adão, lá das solas dos pés, para ser um tapete do homem, um capacho. Tirou do seu lado. Ele adormeceu Adão e tirou a Eva de lá. Ele fez isso com a igreja. Ele adormeceu a Cristo na cruz e dali ele tira a verdadeira igreja. Não tem nenhuma igreja, nome de igreja, que sirva para Deus. Só há uma, esta é você. Vós sois o templo do Espírito Santo. O resto, tudo é humano. A verdadeira igreja é tirada de Cristo. O verdadeiro cristão sai de Cristo. É a vida de Cristo. Como Deus adormeceu Adão e tirou a mulher dele. Isso não é uma alegoria. Se o homem pode anestesiar um paciente, aí, o médico pode fazê-lo, muito mais o Criador pode fazê-lo. Muito, em primeiro lugar. Se ele pode mandar um homem à lua, Deus já havia apanhado Elias e trasladado. Muito além da lua. Ele já havia apanhado Enoque. Enoque é um astronauta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E quando eles têm uma filosofia de casamento, ora, essa filosofia de casamento, o que é isso? Ninguém se casa, ninguém vive de filosofia. Filosofia é falar frases. O que é isto? Frases. Fulano disse isto, fulano disse aquilo. Vós não sois máquinas, homens é que vós sois. Isso é muito bom, muito bonito, filosofia. Estava triste por não ter sapatos quando vi um homem que não tinha pés. Isso é filosofia. Ele estava com fome, lamentando a vida e comendo bananas. Triste porque só tinha bananas para comer. Quando olhei para trás, tinha um catando as cascas e comendo feliz. Isso é filosofia. Isso não enche barriga. Isso não transforma. Isso não é concreto. Isso não é verdadeiro. Agora João disse, no que é verdadeiro nós estamos. Amém? Glória a Deus. Isto é na rocha. A consolidação do casamento está no tempo. Nós estamos vivendo numa dimensão que é sujeita ao tempo, a luz, o espaço, a matéria. Nesta dimensão, nós usufruímos da quarta
nessas três dimensões. Dentro dela nós podemos usufruir da quarta dimensão, que você já sabe. Aqui nesta hora há voz, há imagens, e essas três dimensões estão sujeitas ao tempo, espaço, à luz. Então o tempo se encarrega. Você entra numa questão moral, social, e você vai entender que o tempo responde àquilo. O tempo faz a justiça, o tempo desmascara. Abraham Lincoln disse: pode-se enganar um povo por um pouco de tempo. Pode-se enganar um pouco do povo por todo o tempo, mas não se engana todo o povo por todo o tempo, não é? Porque o tempo se encarrega de esclarecer as coisas, de consolidar, de mostrar se o eu te amo é verdade. O tempo muda a fisionomia, o tempo muda os caracteres, o tempo desgasta, o tempo traz crescimento, traz frutos, o tempo traz morte. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, para todos os propósitos. Eclesiastes capítulo 3, o grande sábio, o pregador, escreveu isso. Mas eu ainda continuo batendo nisso. O tempo é que vai dizer que se de fato você a amou mesmo, se de fato você o ama. O tempo é que vai responder. Porque se há uma rosa, há espinhos. Eu tenho aqui um cartão. Ele diz assim: sem ferir suas mãos, quero ficar com você o ano todo. Quem pode ficar com rosas, entrar em jardim, sem de vez em quando furar a mão? De vez em quando tem um ai dentro do lar, porque há espinhos. Dizem assim, mares de rosas. Mas eu creio que um mar de rosas deve estar ali submerso os talos, não é? E nos talos estão os espinhos. Basta aprofundar um pouco e vamos encontrar espinhos. Mas voltando à questão do ato, da cerimônia, eu quero dizer uma coisa chocante. A sociedade de hoje ainda dá valor no ato, na cerimônia. E há muitas moças que têm o sonho de virem ao altar vestidas de branco. Mas isso é simplesmente como um degrau. É um degrau regressivo. Agora, quem fala está em contato com a questão há muitos anos. Respeitando a todos os sociólogos, não há um homem que está mais ambientado com esse problema do que o pastor. Não resta dúvida. E na maioria dos casos, isso é chocante. A cerimônia, o sonho, a festa, é simplesmente um degrau. Tem chegado a este ponto, a condição humana. Isto para acompanhar as nações chamadas desenvolvidas. Quanto mais desenvolvidas. E agora entra o fator tempo. O ato, a cerimônia, com o tempo perde o seu valor. Deixa de ser aquela novidade. E a novidade da coisa se vai. E interessante que nem todos perdem isso de uma vez, mas gradativamente. Uns mais rápido, outros menos rápido, mas todos chegarão ao mesmo caos. Porque isso é a Bíblia que diz. Para todos receberem o mesmo julgamento, estarem
sob o batismo do fogo. O mundo antediluviano chegou ao mesmo ápice para sofrer a mesma condenação. E a causa foi justamente o casamento errado. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram lindas, bonitas. E elas não se preocupavam em ser damas, elas se preocupavam em beleza. E tomaram para si esposas. Então aquilo trouxe o juízo, o batismo da água. Porque a terra sofre 3 batismos: da água, do sangue, lá no Calvário, lá em Jerusalém. Oh, sim, isto é o tremor da verdade. É a verdade tremulando agora. Mas o tempo, como o tempo se encarrega das coisas, e Deus não é sujeito ao tempo, mas como nós estamos sujeitos ao tempo, Ele se confina, se confinou, ficou 9 meses num ventre, sujeitou-se a toda a circunstância humana, sujeitou-se ao tempo, ao espaço, à morte, à própria morte, para assim expressar seus atributos. Sofreu, sendo em forma de Deus, aquela morfe, aquela teofania, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte, morte de cruz. Olha, por isso tem que ser de coração, porque o tempo é quem o dirá. Quem deve casar, um homem com mulher, vice-versa, é Deus. Agora, nunca se sabe, a menos que seja pela oração. O profeta chegou a dizer que você pode comer demais, andar demais, falar demais, fazer tudo demais, mas em relação ao casamento, todo tanto que você orar é pouco. Porque isso tem que ser uma revelação no seu coração, de que ele é seu marido. Porque tendo uma revelação no seu coração, que ele é seu marido, não importa quantos baques, decepções possíveis você venha a sofrer durante o tempo. O tempo posterior a este ato, a cerimônia, a lua de mel, os primeiros dias, que são tudo flores, se está sendo bem começado. Olha, veja, por se tratar de felicidade, ninguém deveria então aceitar, a menos que fosse de Deus. Porque Jesus disse: não separe o homem o que Deus ajuntou. Você tem que entender, eu estou falando de casamento e divórcio. Que se isto é uma revelação, o profeta disse, pregando lá nos Estados Unidos, ele disse: não é um juiz e nem um pastor, um clerical que pode casar. De todos os modos, isto tem que ser de coração para coração, uma revelação. Então não importa nem se ela é bonita, mas você tem algo nela. Você encontra algo nela que te prende pelo resto da vida. E você encontra algo nele que se torna o seu absoluto. E você ama ser mulher, você ama ser dirigida, você ama ter uma cabeça, como a igreja ama ter Cristo como sua cabeça. Mas como pode-se amar uma posição desta? No tempo das parteiras, havia um ditado: olha, você vai e diga para fulano o seguinte, que quando eu nasci, a parteira me pendurou pelos pés e disse: é homem.
Eles diziam isso. Ó, vai e diga para fulano que quando eu nasci a parteira chamou de homem. Homem quer dizer olhar para cima. Davi diz para Salomão, seja homem. Mas amar o que é, amar a sua posição. Mas parece que isso tem que ser tomado como uma cruz. Ser mulher, ser dirigida, ouvir um homem, fazer a vontade de um homem. E se esse homem for estúpido? E se esse homem for mal educado? E se esse homem for ignorante? E se esse homem não quiser que eu corte meu cabelo? Ora sim, se ainda posso pregar, o médico tem a medicina, o advogado tem a lei. O que eu teria aqui? Eu teria a Bíblia, eu teria a palavra de Deus, eu não posso ter outra coisa. Então, Deus fez o homem para lavrar a terra, a sentença pesou sobre ele, cuidar da mulher com o suor de seu rosto, e pesou uma sentença sobre a mulher, dar à luz filhos, ter dor de parto, e a ele ser submissa. E depois então São Paulo, São Pedro, pegou isso no Novo Testamento, e disse que de igual modo as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Eu não permito que a mulher ensine. Se a mulher quer saber alguma coisa, procure seu marido em casa. Hoje elas estão invadindo os púlpitos, pregando, ensinando os homens. E Paulo disse isto. Paulo disse isso. Profetizou há 2000 anos atrás. Paulo profetizou isto aqui, ó. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também o homem, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, não querem conhecer essas coisas, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos tratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Pois isso está profetizado. Para se trazer filhos legítimos, não quer dizer só... Nós temos aqui a certidão de casamento, e o pastor fulano foi quem fez o nosso casamento. Aqui está o álbum. Para se trazer filhos legítimos, é preciso ver o casamento pelo prisma real, não é pelo prisma legal, social, é pelo prisma divino, pelo prisma revelado. Se eu fui inquirido, se eu fui solicitado com tanta honra, tenham paciência comigo, por favor. Não separe o homem o que Deus ajuntou. O que Deus ajuntou. Isso são palavras de Jesus. Agora, isto quer dizer, Jesus está dizendo com isto, o homem não consegue separar o que Deus une. Porque porta que Deus fecha, ninguém abre. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém?
É verdade. Isso se torna como uma filiação. O homem pode girar. O filho pródigo se foi da casa do pai, isso é um exemplo. Mas a casa ficou, o pai ficou. Quando voltou, ele recebeu um abraço, recebeu festa, foi bem tratado como filho. Aquilo nunca pode acabar. Um casamento nunca acaba. Nunca se acaba. Isto é, enquanto a mulher está de pé. O homem pode virar piruletas. Você tem que aprender isso, saber disso. Enquanto a mulher está de pé, o seu lar não foi destruído. Guarde isto. Enquanto a mulher está de pé, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, não disse o homem sábio. Quanta honra foi dada a ela. Mas toda a casa está sujeita a tempestades. Ora, há homem que tem, vamos dizer, a sorte, a felicidade de encontrar uma mulher. Salomão teve 1000. Ele disse, dentre 1000 não encontrei uma. Agora, que felicidade foi a sua encontrar uma. E aquele que encontra, diz ele, encontrou uma boa coisa, encontrou uma joia que não deve ser posta nos focis de porcos. A culpa da mulher estar no estado que está é o homem. É uma lei indiscutível, não tem jeito. Quando a oferta está maior do que a procura, o objeto fica barato. Mas é uma lei, isso é uma lei. Quando a oferta fica maior do que a procura, a mercadoria perde o valor. Cristo dá um valor incomensurável à igreja, à mulher, a ponto da mulher ser o tipo da igreja. Pelo estado da mulher você conhece o estado do homem, você conhece o estado da igreja. Vocês têm que saber que a única mulher que pintou as unhas, pintou os olhos na Bíblia Sagrada, os cães lamberam o seu sangue. Agora, onde estão os pregadores com essa Bíblia? Teologia, reverendíssimo. Por que não mostrar esse povo? E o profeta vem e diz, de toda a desgraça das nações, culpa-se a igreja. Porque a igreja deveria ser o sal da terra, a luz do mundo. Mas ela casou-se com o Estado. Jezabel casou-se com Acabe. Herodias casou-se com Herodes, cortou a cabeça do profeta que feriu o seu pecado. E a igreja casou com o Estado. Isso é a mulher fora do lugar. Mas isso é a verdade. Aleluia. Por isso então você vê essa coisinha nova, essa nova geração. Veja que numa era de tanta neurose, psicose, nervosismo, o lar tem que ter uma constituição tão forte, tão segura. É por isso que precisa ver como iniciar a coisa. Viu, moças? Rapazes? Porque você sabendo começar o negócio, o fim do negócio é melhor. Você vai comprar um carro. Você inicia o negócio, você gostou do carro, é aquele tipo de carro que você quer, e deu certo, o fim do negócio é melhor. É a hora que você pega no volante, sente o cheiro dele novinho, e chega em casa, que júbilo, alegria, gostou da casa, mas tudo tem um princípio, o princípio do negócio. Bom, vamos escolher, eu gostei dessa casa, que beleza, oxalá que fosse nossa. Está bem, o fim do negócio é melhor. Mas por que o fim do negócio está sendo pior? O fundamento da casa edificada na rocha, parte disto aqui, Efésios capítulo 4. A mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo. Aí de onde parte? Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês.
Porque um casal que não pensa igual, que não tem a mesma fé, a mesma doutrina, é um jugo desigual. Eles não têm o mesmo pensamento, opinião em relação a se vestir, aos lazeres, não têm a mesma opinião. Músicas, revistas, igrejas, doutrinas. Então, uma mulher que se casa com um homem que não tem a revelação perfeita da mensagem, vai enfrentar um jugo desigual. E não há coisa pior do que um jugo desigual. Sabe por quê? São dois fazendo forças em sentido contrário. Dois que estão dormindo junto, estão comendo junto. Dois que têm que logo criar filhos, logo já tem um bebê, logo já vem outro. Isso são jugos. Aí começam os gemidos. E um faz força para um lado e o outro faz força para o outro. Quem foi carreiro aqui sabe. Dois bois que não fazem força juntos não servem para carrear, porque dá problema. Agora, se isso é tomado com a mesma fé, com o mesmo batismo, com o mesmo Senhor, venham, lutas, venham. A casa fica cada vez mais edificada. Quanto mais um vento bate numa árvore grande, mais a sua raiz aprofunda. Neste mundo não tem casa, não tem este que não fica sem ser abalado, atacado. Espíritos estão cruzando nesta hora sobre nossas cabeças. Espíritos de adultério, de vício, de crime, de roubo, superstições e tudo quanto espírito cruzam. Isso são bactérias sobrenaturais, que a medicina não tem veneno para isso. Por isso João disse: provai os espíritos. Mas casar, quer dizer, combinou a fé, combinou os princípios, combinou os anseios de como viver, de como andar. Pode ser que ela goste de torta de maçã e você goste de torta de morango. Pode divergir em gostos assim. Mas em relação ao fundamento, em relação aos princípios, em relação à fé, se isto não combina, não tenha dúvida, você vai ter culto doméstico. Você vai ensinar sua casa, você vai ensinar seus filhos, você vai ler a Bíblia com seus filhos, você vai ter um culto doméstico, você vai orar antes de comer, você vai orar antes de se levantar, você vai orar antes de deitar. E quando isso tem algo, tem uma coluna ali de dentro puxando para outro lado, um está ali com a Bíblia lendo com as crianças, outro está com o televisor ligado de lá. É lógico que a criança quer o televisor. Essa é a tendência. Agora, livre-arbítrio. Faça o que quiser. Me ouçam se quiser. Nós estamos na democracia. Ouve quem quiser. Mas esta é a verdade. Isso continua sendo a verdade. Que me chamem de louco. Ainda que eu vá para o inferno. Mas de lá eu quero ouvir minha voz gritando essas verdades. Amém! Amém. Não irei por pregar um falso evangelho. Eu posso ir por não viver, não ter dado conta de viver aquilo que eu preguei, vamos dizer, como Paulo disse nas palavras de São Paulo e do próprio irmão Berna. Mas que eu ouça a minha voz. Mas olha, por que isso aqui, ó? Ele diz assim: a perversão das coisas. Por que o casamento está tão pervertido? Agora, falando sobre o inimigo e como ele perverte a justiça e injustiça. Somos uma multidão mista, ambos, homens e mulheres, a maioria deles adultos. Então, tenho certeza que você compreenderá. Você ouve o seu médico e eu sou o seu irmão. É legal, está na lei.
É santo que um homem tome para si mesmo uma esposa e viva com sua esposa. Outra mulher poderia ser a mesma coisa para ele, mas seria morte tocar-lhe. Aí está a diferença, a justiça pervertida. Esta é a maneira que é todo pecado. Agora, não há uma coisa mais terrível do que a oficialização do pecado, dos atributos do pecado. Ora, se um homem tocar em outra mulher, é uma perversão? E já pensou esse divórcio e esta mulher casar-se e ter outro marido? Romanos capítulo 7 diz que a mulher que tem marido vivo e casa-se com outra, ela é adúltera. Esta é a lei de Deus, no Novo Testamento. Mas como nós somos ensinados? É por isso que precisa a bênção de Deus. É preciso a bênção de Deus. A bênção parte do jugo igual. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse assim. Então, ambos tomaram o mesmo jugo, porque é a condição da bênção para casamento. Eu já disse, o tempo é que vai dizer, o tempo é que vai mostrar os sorrisos, o tempo é que vai mostrar as lágrimas. Então, a bênção de Deus, há uma condição, e condição quer dizer obrigação que se impõe e se aceita. Então você aceita e se impõe a si mesmo as condições de Deus. Agora, esse jugo não é pesado, esse jugo é suave, esse fardo é leve. Aqui em Deuteronômio 23, 5, eles estavam tentando amaldiçoar o povo de Deus, mas quem disse? Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. A Balaão, hein? Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Ah, eu gostei disso. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porque Balaque queria amaldiçoar Israel, e trazia Balaão para amaldiçoar. Você sabe, um casal não pode viver feliz hoje, logo tem alguém com inveja. Mas o diabo não precisa disso, ele tem suas artimanhas, ele entra por meios sofisticados. Antes dele pôr lá o veneno, a destruição, ele já pôs lá as revistas, já pôs o televisor lá dentro, ele já foi na frente, já entrou lá há muito tempo, já está lá há muito tempo. Lá em Israel tinha um anjo negro, um anjo da morte, que ia matar todo primogênito. Era o televisor do Egito, ia matar mesmo, entrar no lar e matar. Mas acontece o seguinte, que o povo que tinha o profeta foi instruído previamente, e o profeta ensinou que matasse o cordeiro e passasse o sangue nos umbrais da porta. E ao lar que tinha o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte não entrava. Amém? Não entrava. Não tem que clamar nem queixar. Deus enviou a proteção. Mas o que falta? É isso. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. O Senhor abençoe.
casa do cristão é uma igreja, um pedacinho dos céus que Jesus veio abençoar, onde o amor de Deus mais importante, junto à paz, a fé constante, nunca terminou. Construída sobre uma grande rocha, a coluna principal é o Senhor, com janelas sempre abertas para os céus, sem negras cortinas para entrar a luz divina. Igreja de Deus, em forma de lar, toda a casa do cristão é um pedacinho do céu que Jesus veio abençoar. É um pedacinho do céu que Jesus veio abençoar. Muitas vezes esta casa é abatida pelas fortes tempestades, lhes querendo desmanchar. E parece que tudo está perdido e de vez já foi vencida, não há o que consertar. Mas aos poucos tudo vai se refazendo pela força e o poder do nosso Deus. O Senhor que pelas nossas almas vela, seu amor em nós revela, socorrendo-nos do céu. Igreja de Deus, em forma de lar, toda a casa do cristão é um pedacinho do céu que Jesus veio abençoar. É um pedacinho do céu que Jesus veio